Jesus teria ido ao inferno? Esse é um tema que é bastante discutido no meio cristão. Em alguns livros do Novo Testamento, encontramos relatos que dão a ideia de que Jesus, no intervalo de sua morte e ressurreição, havia descido ao Hades, ou seja, ao inferno, para pregar aos mortos. Porém, do outro lado da história, muitos estudiosos argumentam que não existem bases bíblicas para sustentar esse conceito. Se você ficou curioso para conhecer mais sobre essas passagens bíblicas, se liga aí que hoje nós apresentaremos 3 desses pontos de vista que são bem interessantes. Tradicionalmente, não esquece do ritual padrão, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, faz um comentário, enfim, aquele pacote todo do YouTube que você já conhece. Isso ajuda o canal demais a ganhar relevância, beleza? Contamos com a tua força. Muito se especula onde Jesus esteve durante sua morte. Há quem diga que durante os 3 dias que estivesse morto que ele estaria no céu. Outros dizem no inferno, e há ainda quem fale em um lugar conhecido por Seol. Em um dos livros do Novo Testamento, mais exatamente em 1 Pedro, está escrito: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelo injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Em torno desse versículo, a pergunta que fica é: quem são esses espíritos? Se observarmos bem a passagem, parece tratar de pessoas ou seres que viveram na época pré-diluviana. Portanto, podem ser as pessoas daquela época, ou os anjos caídos que tiveram relacionamento com humanos. Esse é um versículo um tanto complicado, porém se considerarmos a primeira opção, que seriam as pessoas, e que Jesus teria ido ao inferno para pregar a salvação para eles, isso se tornaria um pouco controverso, visto que as escrituras bíblicas são claras em dizer que após a morte não há mais chance para salvação, invalidando assim qualquer tipo de arrependimento depois da morte. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o julgamento. Já em outra interpretação muito aceita é que, de fato, o próprio Jesus durante sua morte desceu ao inferno, mas não para pregar para os espíritos, e sim para proclamar sua vitória. Nesse caso, sobre os anjos que se rebelaram, pois a palavra usada pregação no original grego também é traduzida por proclamar. Ainda em última linha de pensamento, temos a seguinte teoria, que essa passagem nada mais é do que apenas uma referência a Noé, pois naquele tempo ele pregou a palavra para as pessoas, e elas eram espíritos em prisão, pois se referia ao estado em que elas estavam quando ainda vivas. Em outra linha de interpretação, Jesus não estaria no inferno, mas sim no céu. Muitos devem se lembrar do famoso relato do ladrão ao lado de Jesus na cruz. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Essa teoria parece fazer muito sentido. No entanto, temos que nos lembrar que os textos originais em grego não tinham vírgulas ou pontos. Dessa forma, o texto acabava trazendo um sentido diferente. Ou seja, e disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Para completar ainda mais, não faria sentido algum Jesus estar no céu ou no paraíso, já que ao 3º dia, quando ressuscitou, ele mesmo disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai-te com meus irmãos, e dize-lhes: eu subo para meu Pai, e vosso Pai, e para meu Deus, e vosso Deus. Onde Jesus estava então? Como falamos no início, existe ainda um outro lugar chamado pelos judeus de Seol.
Há uma passagem bíblica em que Jesus fala a respeito de um homem chamado Lázaro, um mendigo que muito sofreu em vida, mas que quando morreu foi para o seio de Abraão, no paraíso, enquanto que um outro homem rico foi para o lugar dos mortos, o Seol. Para muitos, por se tratar de um evento antes da obra redentora de Jesus, esse seria um lugar temporário para onde os justos e ímpios iriam para aguardar o julgamento final. Dessa maneira, muitos acreditam que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele teria ido ao Seol buscar todos os justos do Antigo Testamento para levá-los direto para o céu. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus inclusive profetizou que estaria nas profundezas da terra, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Como podemos ver, não há bem um consenso sobre esse enigma de onde Jesus esteve durante os 3 dias que ele esteve morto, apenas que ele morreu e ressuscitou. Apesar de temas como esse serem bastante complexos, é sempre bom conhecermos um pouco mais sobre diferentes formas de pensar. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Não esquece por nada de nos dar uma força, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também deixa um comentário aí pra gente. Isso nos ajuda demais o canal a ganhar relevância, beleza? Até mais!